Vai, pastor. Vamos reiniciar a reunião. Vamos reiniciar a nossa reunião. Senhor presidente, antes de discussão e votação de projetos em pauta, mais 2 projetos para começarem a tramitar. Projeto de resolução número 1/2018, autoria vereador Rogério Campos Machado, PR. Confere o título de cidadão honorário leopoldinense ao senhor Antônio César Pires de Miranda Júnior Geloso, a mesa diretora da Câmara Municipal de Leopoldina, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais por determinação de mais de 2/3 de seus membros, promulga a seguinte resolução. Artigo 1º, fica conferido ao senhor Antônio César Pires de Miranda Júnior Geloso o título de cidadão honorário leopoldinense em virtude dos relevantes serviços prestados ao município de Leopoldina. Artigo 2º, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º, revoga-se as disposições em contrário, vereador Rogério Campos Machado, PR. O projeto será encaminhado à comissão especial. Nomeio o vereador Valdair, vereador Didi, vereador Ivan. Didi da Elétrica. Projeto de lei número 5/2018, autoria membros da mesa diretora da Câmara Municipal. Recompõe o subsídio dos vereadores e da outras providências. O povo do município de Leopoldina, Estado de Minas Gerais, por seus representantes aprovou e eu, em seu nome, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, subsídio mensal dos vereadores do município de Leopoldina, Estado de Minas Gerais, vencíveis a partir de 1º de janeiro de 2018, ficam recompostos em 2 inteiros e 7 centésimos por cento. Parágrafo único. O índice de que trata o caput do artigo 1º refere-se à variação do INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor medido pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, acumulado no exercício de 2017. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão à conta de dotações próprias constantes do orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2018. Artigo 4º. Revoga-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Leopoldina, 5 de fevereiro de 2018, Darcy José Portela, presidente, Ivan Martins Nogueira, vice-presidente, Valdair Barbosa da Costa, primeiro secretário, João Jacques Freire Junqueira Vilela, segundo secretário. Justificativa ao projeto de lei. Senhores vereadores, senhora vereadora, com os nossos cordiais cumprimentos, apresentamos aos nobres pares o presente projeto de lei que visa a recomposição do subsídio mensal recebidos pelos vereadores, conforme previsto na Lei número 4.340, de 16 de setembro de 2016, que fixou o subsídio dos vereadores do município de Leopoldina para a legislatura 2017-2020. Na oportunidade, esclarecemos que para a elaboração do projeto foram observadas as determinações contidas nas normas legais que regem a matéria, sobretudo disposto na súmula 73 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Se não, vejamos. Súmula 73, revisada no MG de 26/11 de 2008, página 72. No curso da legislatura não está vedada a recomposição dos ganhos em espécie devida aos agentes políticos, tendo em vista a perda do valor aquisitivo da moeda, devendo ser observados na fixação do subsídio a incidência de índice oficial de recomposição do valor da moeda, o período mínimo de 1 ano para revisão e os critérios e limites impostos na Constituição Federal e legislação infraconstitucional. Deste modo, verifica-se que o objetivo da matéria em pauta é simplesmente corrigir o valor do subsídio recebido pelos vereadores, considerando que sua fixação ocorreu há mais de 12 meses. Como vista, a correção monetária do subsídio não é ilegal, sendo feita para vigorar na mesma legislatura, uma vez que não trata de acréscimo do subsídio, mas tão somente compensação das perdas inflacionárias. Assim, confiantes de que os nobres edis acatarão a presente proposição, colhemos o ensejo a fim de renovar-lhes protestos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Darcy José Portela, presidente, Ivan Martins Nogueira, vice-presidente, Valdair Barbosa Costa, primeiro secretário, João Jacques Freire Junqueira Vilela, segundo secretário. O projeto será encaminhado à Comissão de Constituição, Legislação e Redação para parecer.
Passamos para a discussão e votação de projetos de falar aí. Passamos para a discussão e votação de projetos em pauta. Projeto de lei número 4/2018, autoria chefe do Poder Executivo Municipal. Regulamenta a autorização de uso a título precário e oneroso dos espaços físicos dos prédios públicos do município de Leopoldina que mencionam e dá outras providências. Em primeira discussão em regime de urgência. Senhor presidente, Palavra, vereador eu Hélio. tomo uma emenda modificativa e aditiva ao projeto de lei número 4 apresentado. Eu liguei em conversa com o prefeito em relação para estar liberando a cozinha e refeitório, porque senão não teria como. Como que o pessoal vai ficar em retiro no local se não tem como o alimento, o refeitório e a necessidade de estar liberando esses espaços também. Obrigado. Faça a leitura da emenda. Eu também tenho emenda, senhor presidente. Faça a leitura da... Emenda modificativa e aditiva ao projeto de lei número 4/2018, autoria vereador Hélio Braga, PSC. A Câmara Municipal de Leopoldina aprova. Artigo 1º. Fica acrescentado os incisos 4, 5 e 6 ao artigo 3º do projeto de lei epígrafe e modificado o inciso 2 do mesmo artigo com a seguinte redação. Artigo 3º. 2. Quadras poliesportivas e campos de futebol. 4. Salas de aula. 5. Cozinha. 6. Refeitório. Artigo 2º, inciso 1º do artigo 4º do projeto de lei epígrafe passa a constar com a seguinte redação. Artigo 4º. 1. Dos espaços destinados às bibliotecas e laboratórios. Vereador Hélio Braga, PSC. A emenda será encaminhada à Comissão de Constituição, Legislação e Redação para parecer. Emenda modificativa ao projeto de lei número 4/2018, autoria vereador Rogério Campos, PR. A Câmara Municipal de Leopoldina aprova. O artigo 7º do projeto de lei número 4/2018 passa a constar com a seguinte redação. Artigo 7º. 2. As sociedades cooperativas previstas na Lei Federal número 9.867, de 10 de novembro de 1999. 3. As integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social. 4. As alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e à geração de trabalho e renda. 5. As voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural. 6. As capacitadas para a execução de atividades ou projetos de interesse público ou social. 7. As organizações religiosas que se dediquem às atividades ou projetos de interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos. Para efeito de redação final, para fins de adequação do projeto à boa técnica legislativa, o que faço também em relação à emenda acima modificativa, deverá ser considerado o seguinte: que os incisos dos artigos 1º, parágrafo único, e do artigo 2º, parágrafo 1º, deverão iniciar-se com letras minúsculas e fechamento destes com ponto e vírgula, com exceção do último inciso, que será fechado com ponto final, que sejam recortadas as aspas existentes ao final dos artigos 4º e 5º do texto original do projeto de lei vereador Rogério Campos, PR. A emenda será encaminhada à Comissão de Constituição, Legislação e Redação para parecer. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereadora Kelvin. Gostaria que o senhor consultasse os outros 2 membros da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, do qual eu também faço parte, para a gente emitir o parecer ainda nessa reunião, haja vista que a emenda do vereador Rogério é apenas por questão de técnica legislativa e a do vereador Hélio já foi justificada. Obrigado, senhor presidente. Peço à comissão que se manifeste. Concordo, senhor presidente. De acordo. Vereador Rogério, como? Pode? Concorda? Concordo. Concordo também. Rogério é autor, gente. Rogério não pode não, autor.
Ah, não, eu faço parte da emenda. A emenda é minha. A do Elinho ele pode, não pode. Senhor presidente, Palavra, vereadora Kelvin. eu queria pedir licença ao presidente da comissão para dar o parecer verbal, haja visto que nós já temos o parecer jurídico do projeto que foi retirado. Está concedida a licença. Senhor presidente, a comissão quer dizer que o projeto pode ser apreciado por esse plenário, haja vista que esse projeto já tinha tido um parecer jurídico anterior e ele só foi modificado algumas coisas que nos dão segurança para votá-lo tranquilamente agora. Concordo. 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 Em discussão, o parecer da comissão. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereadora Kelvin. Como o parecer foi aprovado, eu gostaria que o senhor constasse ao plenário a possibilidade de votar o projeto já com as emendas, a votação das emendas e, posteriormente, caso sejam aprovadas, o projeto em regime de urgência. Em discussão, pedido da nova vereadora. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Emendas modificativa ao projeto de lei número 4/2018. Autoria vereador Rogério Campos Machado. E emenda aditiva. Autoria vereador Hélio Braga. Em discussão, as emendas. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 4/2018. Autoria chefe do Poder Executivo Municipal. Regulamenta a autorização de uso a título precário e oneroso dos espaços físicos dos prédios públicos do município de Leopoldina, que mencionam, e da outras providências, com as emendas aprovadas incorporadas. Em primeira discussão, em regime de urgência. Em primeira votação, em regime de urgência. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Em segunda discussão, em regime de urgência. Em segunda votação, em regime de urgência. Senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. O projeto vai para a sanção do senhor prefeito. Pede o Valdair anotar os primeiros que vão falar no orador. Projeto de lei número 3/2018, autoria chefe do Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a conceder gratificação aos servidores municipais para a execução do serviço de entrega de carnês do Imposto Predial, Territorial Urbano, IPTU e da outras providências. Em primeira discussão, em regime de urgência. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Jacques. Eu até então eu era contra esse projeto, que há mais de 30 anos o carnê do IPTU já é distribuído pelos servidores da Fazenda. O ano de 2017 foi recorde em arrecadação e uma excelente distribuição pelos então funcionários, mas eu vou apoiar o projeto e dizer que a minha preocupação seria isso e agradecer a todos os servidores da Fazenda e os demais servidores que há mais de 30 anos já fazem essa distribuição pelo município. E, coincidentemente, algumas pessoas chegaram até a falar que estaria mudando da Fazenda para a Saúde porque teria alguma perseguição com um ou dois funcionários. Eu não gostaria de estar apoiando esse tipo de coisa, mas eu entendo também que, como a parte da saúde, temos muitos agentes em vários pontos da cidade, e que todos os agentes ficam sabendo que a distribuição não é no horário de trabalho.
Então, só isso para entender, porque vai ser recompensado financeiramente, mas não pode ser no horário de trabalho. E eu gostaria de deixar aqui a relevância do serviço de todos da Fazenda, que no ano passado, de 2017, fez com que a arrecadação fosse das melhores dos últimos anos. Então, só isso, não sou contra o pessoal da Fazenda, muito menos como algumas pessoas falaram, que alguns vereadores estavam contra algumas pessoas da saúde, com relação à distribuição, só que acho que quando o time que está se ganhando não se mexe. Se tem mais de 30 anos já distribuído pelos servidores da Fazenda, não entendo esse sentido, se é ou não perseguição do seu prefeito com 2 ou 3 membros da Fazenda, eu sinto até muito. Mas vamos dar um voto de confiança no chefe do Executivo e rezar para que faça uma excelente entrega aos funcionários da saúde e que isso não venha penalizar o nosso município, às vezes por uma perseguição tão pequena, com 1, com 2 ou com 3 servidores, mas eu já deixo aqui o meu voto a favor do projeto, mas nesse sentido, quero fazer essa ressalva e deixar meu agradecimento a todos os servidores da Fazenda Municipal. Obrigado, senhor presidente. Continua em primeira discussão, em regime de urgência. Em primeira votação, em regime de urgência. Senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em segunda votação, em regime de urgência. Senhor presidente, faço minhas Em segunda discussão. Faço minhas palavras do vereador Jackson. E também ver se a prefeitura especializa mais nisso em cobrança online, para que o usuário possa saber do valor de sua obrigação. Em segunda discussão, em regime de urgência. Em segunda votação, em regime de urgência. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. O projeto vai para a sanção do senhor prefeito. Pergunta o senhor secretário se existem oradores inscritos. Sim, vereador Jacques Vilela. Com a palavra, o novo vereador Jacques. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente. Vou ser breve nas minhas palavras, mas infelizmente eu não poderia deixar de registrar fatos que acontecem no nosso município que a mim me deixa muito entristecido. Nós temos amigo aqui no auditório, Cid Lúcio, do PT. Nós temos um ex-presidente, às vezes condenado, por suposta reforma num triplex, algumas reformas no sítio em Atibaia. No nosso município, o nosso chefe do executivo, parece que não é ilegal, porque o Ministério Público não se faz nada, em véspera de eleição coloca um ônibus cirúrgico em praça, realizando 100 e poucas cirurgias, no qual a Casa de Caridade nem consultada foi a respeito. Semana retrasada, nós presenciamos um showmício, ou lançamento de uma pedra fundamental no Bela Vista, com a presença de um deputado federal, um deputado estadual e o senhor chefe do executivo, doutor Zé Roberto de Oliveira, no qual, ali mesmo, é dito que naquele momento, naquela inauguração da pedra fundamental, não tinha dinheiro público, que aquilo ali estava sendo patrocinado pela empreiteira ganhadora da obra. A meu ver, acho que é uma coisa completamente irregular, mas algumas coisas que acontecem no nosso município, aqui se pode, no resto do país não se pode. Então, infelizmente, essas coisas muito nos entristecem. Aqui,
prefeito pode utilizar da mão de obra de advogados pagos pelo município, contratados para defender causa própria. Isso nós vivenciamos o dia a dia. E nós lutamos contra isso. Para mim, é uma coisa errada. Isso é a minha posição, maneira de eu ver, e que me prove o contrário. Independente de promotor de justiça arquivar a denúncia ou não, isso para mim sempre vai ser errado. E a representação a respeito, para mim, desse showmício, ela vai vir posteriormente. Então eu gostaria de deixar registrado a todos vocês que aqui estão, e a todos em casa, internautas, isso, para mim, como vereador que estou no segundo mandato, me deixa muito chateado. E o nosso Ministério Público, ele não precisa ser implicado ou ter alguma, como é que eu vou te dizer, denúncia a respeito disso. Porque lá foi público, todo mundo viu, está nas redes sociais. São coisas que não podem acontecer, acredito eu, que me provem o contrário. Então, é só isso aí que eu gostaria de deixar uma mensagem para todos. Uma parte? Tem uma parte, Ferraz? Falou pouco. Senhor presidente, nobres vereadores, dando continuidade, porque o novo vereador falou que ia ser rápido, então aproveitar um pouco esses minutos seus. E eu queria justificar a minha ausência no dia de inauguração. Gostaria de ter o prazer de presenciar a festa patrocinada por particular, por amigo, a empresa, as portas abertas para fazer o seu trabalho, pago com dinheiro federal, nenhum gasto para a prefeitura, sendo que o patrocínio do show teve o gasto da empresa para com o prefeito, talvez para começar. Mas eu vi que ali tornou-se o início de uma campanha política. A preocupação que tinha a presença do Pestana. Pestana é o deputado federal que está doido para ser muito bem votado em Leopoldina, na campanha do seu prefeito, até que ele ficou satisfeito. Até citou lá eu digo que é político, citou a presença, ficou muito alegre com a presença do vereador Flavinho, vereador Elvésio, vereador Elinho, a presença do pastor Darcy, justificou a carta recebida pela vereadora Kelvia, pela impossibilidade de estar presente, e eu também quero justificar a minha ausência, que eu estava trabalhando. Então, sou obrigado a trabalhar. Graças a Deus. Enquanto vida tiver, quero trabalhar. Mas só não iria bater palma porque estava ali um deputado federal que tem 5 anos que não fez nada para o nosso hospital. Só fez alguma coisa para o nosso hospital, já, quando ele foi secretário de saúde. Mas nesses 5 anos não fez nada. Nada, absolutamente nada. Fez sim. 4 anos atrás, na véspera da eleição passada, convidar as escolas e fazer muitas professoras, muitos alunos, coitadinho. Pegar aquele solão que marcou para as 11 horas, começou quase 1 hora, lá no hospital, o lançamento do pronto-socorro, uma obra de 2.900.000, 2 ou 3 milhões, mandaram até agora 600 mil. Então, 600 mil fizeram o que tinha que fazer com 600 mil, talvez tenha feito até mais, mas com gasto do hospital particularmente. E não continuaram. E a gente vê o prestígio do deputado federal, a gente vê ao mesmo tempo um hospital de Divinópolis, onde o domínio é do Domingos Sávio, um hospital, levou para lá 40 milhões para o hospital. E lá em Uberaba, o deputado Odelmo, acho que o Odelmo Leão Carneiro, maternidade, hospital, escola, só 65 milhões para o hospital. E o deputado Marcos Vinícius Pestana, ele já foi premiado aqui em Leopoldina, tem um prédio perto do hospital que tem o nome do pai dele. Não fez nada para Leopoldina. Pode ter feito lá para Juiz de Fora, onde ele foi prefeito. Mas para Leopoldina, o pai dele não fez nada. Se perguntar em entrevista na praça e 100 pessoas, capaz não sabia nem que é esse nome. Se falar Agostinho, só Agostinho, o pessoal nem sabe. Ferraz, você só me dá uma parte e me volta a palavra, só para me terminar, já que você me deu uma bocadinha, eu vou dar uma prorrogada. Eu não poderia deixar de citar o padre Marcelo, pela citação dele numa missa. Eu acho muito importante os padres
que se sentem incomodados com certas atitudes políticas, para mim de maneiras erradas, eu acho que eles têm sim que tomar partido. No Ceará tem um padre que é porreta, vô Ferraz, a verdade é essa. Então, fala e cobra as coisas, porque tem que cobrar, que ele faz parte da população, da sociedade, como nós também. E gostaria de deixar aqui um recado, eu não vou citar nomes não, mas isso aqui é para o meu amigo Zé Augusto, Rogério. Essas pequenas ameaças que às vezes no telefone são ditas, que se continuar mexendo nisso vai dar em morte, cachorro que ladra não morde. Então não precisa preocupar com isso, já sofri muito isso no mandato anterior, eu sou desprovido de medo, eu não tenho esse tipo de preocupação. Nós vivenciamos nosso dia a dia na nossa cidade com muitas mentiras, que hoje, a partir da transmissão ao vivo, elas vão sendo desmentidas aqui no plenário. E saiba que cada um de nós aqui, nós estamos aqui para representar e defender o direito da população, não do senhor prefeito. Andarmos sim, lado a lado, no que for de melhor para a população. Agora, fiscalizar é nossa obrigação. Então nós ganhamos, isso não é perseguição de parentes, de nada, as coisas que nos levantam a orelha e que pode ter alguma coisa de errado, alguns contratos, algumas dispensas de licitação em lixo e outras coisas mais, vão ser averiguadas, algumas CPIs vão ser abertas no decorrer desse ano, pesadas sim, mas simplesmente querendo melhor para a população. E isso aqui é uma coisa, assim, a coisa mais fácil que tem é você poder chegar em casa e deitar a cabeça no travesseiro. Eu tenho essa tranquilidade, graças a Deus. Eu tento deixar minha emoção lá fora e entro com a razão. Se eu fui votado e me colocaram nessa cadeira para defender o direito do povo. E aqui faço, e se Deus quiser, até meu último dia aqui, farei com cabeça erguida, podendo olhar para minhas filhas, para minha mulher, para minha família e para os meus amigos. Então, isso é obrigação minha e de qualquer um de nós aqui. Então, eu só gostaria de deixar esse recado. Essas ameaças que são ditas por telefone estão sendo gravadas, sigilos telefônicos vão ser quebrados. Então, para as pessoas tomarem cuidado, porque a pessoa do outro lado, ela é identificada. Então, tomar cuidado, que não é só um que sabe, são vários. E nem sempre quando você está conversando com a pessoa, às vezes tem 1, 2, 3, 4 ao lado, escutando a mesma conversa, porque a pessoa às vezes está tão exaltada que esquece que burro nós somos. Nós colocamos no Viva Voz e temos várias testemunhas a respeito de certas ameaças que são ditas, mas é aquele velho ditado, cachorro que ladra não morde. E a fiscalização, as coisas que achamos que tem indícios de irregularidades, vão ser apuradas sim, por mim, pelo Ferraz, por todos nós vereadores, acredito eu. Porque aqui, capacho de prefeito, eu não acho que tem. Eu acho que todos nós temos que lutar pelo direito da população. Isso é uma coisa que eu entrei, que desde o dia que eu entrei, eu jurei para mim mesmo que faria isso. Então, muito obrigado, senhor presidente. É só essas minhas palavras. E parabenizar o padre Marcelo, que eu acho que todos da sociedade têm que aprender a defender os seus direitos. Muito obrigado, presidente. Pergunta se há outro orador inscrito. Sim, José Augusto Cabral Gonçalves. Com a palavra, o novo vereador José Augusto. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente. Senhor presidente, antes de começar a minha fala, eu gostaria de que o meu texto fosse colocado na íntegra, por isso que eu vou fazer a leitura. Um dos assuntos que me traz a esta tribuna nesta noite diz respeito às condições de trabalho de uma parte dos servidores públicos municipais, justamente aqueles que têm a menor remuneração, os serviços mais desgastantes, como é o caso das equipes que fazem a limpeza dos nossos córregos, das redes de esgoto, coleta de lixo, dentre outros. Através de uma reportagem que fizemos no jornal Vigilante, apresentei nesta casa uma indicação cobrando do Executivo a solução desse problema. Ou seja, que os trabalhadores recebessem da Prefeitura os equipamentos de proteção individual, também conhecidos como EPI. Nós constatamos
que estes homens, em determinados trechos do córrego Feijão Cru, entram naquela água podre, fétida, contaminada, que chega a alcançar a linha da cintura daqueles homens. Essa é uma foto constatada por nós. Imaginem, os senhores e senhoras, todos os riscos aos quais estão expostos esses servidores. Daí a nossa luta em defesa desses direitos básicos, essenciais, até mesmo para a dignidade desses servidores, que têm suas famílias, seus sonhos, enfim, a situação é tão séria que denunciei ao Ministério Público e tenho convicção que a administração municipal será chamada à sua responsabilidade. Lamento que há anos isso venha acontecendo com os nossos bravos servidores e que, em vez da administração municipal pedir desculpas pelo tratamento desumano que foram submetidos estes homens, eles preferem manter a arrogância, porque este governo é arrogante, tenta passar a imagem de que tudo está resolvido. Acredito que o primeiro passo para se resolver qualquer problema é reconhecer o erro, a falha. Ainda hoje, ressalto aqui aos senhores que nós do jornal recebemos uma mensagem de um leitor e amigo de Tebas, parabenizando os servidores que recolhiam lixo embaixo de chuva, sem nenhum equipamento de proteção. E aqui está a foto comprovando. Então, senhor presidente, gostaria que constasse na íntegra esse texto. Inclusive, vou deixar disponível a foto. Obrigado, presidente. Pergunto se há outro orador inscrito. Sim, Rogério Campos Machado. Com a palavra o nobre vereador Rogério. Senhor presidente, vereadores, vereadora, público presente e todos que estão assistindo a gente pela internet. Primeiro eu quero agradecer a Deus por mais um ano como vereador, que a gente está começando hoje a nossa primeira reunião ordinária. Pedir a Deus que me dê muita inteligência, imparcialidade, para que a gente possa votar os projetos, ser imparcial, ter harmonia aqui dentro dessa casa, tanto com nós vereadores, como com o executivo, com o prefeito, porque acho que isso é muito importante. A gente ficar brigando também, querendo pôr também coisas que tem como consertar, então é melhor a gente procurar mostrar o erro e consertar, pedir para consertar, e que o prefeito tome as providências, que faça. Então, além disso, eu gostei de ver a fala de um vereador, eu estava prestando atenção, que eu estava assinando aqui uns papéis, mas eu vi uma fala, acho que foi do Ferraz, falando sobre o hospital. Eu vou até pedir a Verinha estar aqui, se ela me autorizar. Como eu sou, acho que eu aprendi até com o Elvésio, nosso amigo Elvésio aqui, eu gosto de fazer uns videozinhos mostrando as coisas que a gente acha que pode ser consertada, coisas boas que é feito. Então eu pedi para a gente, se ela me autorizar, a gente fazer um vídeo lá no hospital também, no pronto-socorro, onde vai estar sendo construído, né, o pronto-socorro, para pedir, que a gente fala mesmo, não é que eu discordo do que o Ferraz falou, não, mas a gente usa mesmo muito o nome do Ferraz, do Marcos Pestana, por não ter ajudado mesmo, só ajudou quando ele era secretário, como deputado, está sempre falando que não ajudou. Mas pedi, aí através desse vídeo, nós 15 vereadores aqui, a gente pediu aos nossos deputados que ajude, conseguir verba para acabar essa obra do hospital. Porque não adianta também, um manda 50, outro manda 30, outro manda 100, e fala que vai mandar e não chega nunca. Então juntar nós 15, que é uma briga do Ferraz, para poder conseguir, ele quer ver o hospital melhor, como todo mundo Leopoldina quer, então juntar, a gente faça esse vídeo, fazendo esse vídeo, quem quiser ir comigo, vai ser um prazer, se pudesse ir até os 15 vereadores lá e fazer, e a gente levar para todos os deputados, e não falar só também de um, vamos pedir todos. O deputado aqui de Muriaé, não sei nem se é do partido do senhor, acho que é, né, o Misael,
é um que podia ajudar também bastante. E não ajuda. Uma parte? Dá. Quero parabenizar a ideia de os deputados ajudarem. Mas só que tem para aquela obra, deputado, verbo de deputado não ajuda não, que a obra do governo. Então quem tem que ajudar é o governo, que ele é verbo do governo. E eu fico satisfeito quando você falou agora sobre o Misael. O Misael já chegou a 150 mil reais agora do Misael e 100 mil do doutor Wilson Batista. É muito pouco. Mas eu fico à vontade que quando o hospital estava lascado, quebrado e derrubado nos anos 90, quem tirou ele do buraco foi o Lael. Estava lascado, quebrado, sem crédito, entendeu? Fornecedor nenhum. Aí o Lael conseguiu 2 milhões na época e depois, por causa dos 2 milhões do Lael, o Naia deu 5 e o Nilton Cardoso 1,5. Então foi uma política maravilhosa. Agora, infelizmente, indiquei um título de cidadão honorário para o governador Nilton Cardoso, que a Câmara não aprovou. Então, é preciso que tenha um pensamento contínuo, em conformidade, união, para que as verbas venham, que agora vem verba para a campanha de outubro. Tranquilo, verba para a campanha de outubro, não tem conversa. Todo ele satisfeito, arranja 100, 150 mil, entendeu? Muito obrigado. Então, Ferraz, isso é um pensamento meu. Eu acho que pode ser uma verba do governo, mas acho que se vir emendas parlamentar, se juntar todo mundo, a gente consegue, através desse dinheiro, talvez acabar. Eu não sei, eu acho que pode, que basta querer. Quando quer, tudo dá jeito. Então, vamos pedir, quem quiser ir comigo na hora, para a gente fazer um vídeo, a gente pode, eu te dou uma parte para pedir. Uma parte. Só para fazer, o Ferraz fez um comentário, e dizer, Ferraz, eu acho que essas coisas, quando você indicou um título de cidadão leopoldinense para o Nilton Cardoso, na época ele era governador. Com isso, o asfalto de Recreio a Volta Grande, em vez de sair aqui, ele foi para Mercês, ao lado de Rio Pomba, só para, às vezes, uma perseguição, uma picuinha política, como prejudica, às vezes, uma cidade e uma região. Obrigado. Então, voltando a falar, então, além disso, então, Severinha, uma hora quiser me autorizar, e quem quiser ir comigo, eu acho que seria bom para o hospital e para a Leopoldina. Então, fica aí o pedido, se depois a Verinha quiser falar alguma coisa comigo, ela me fala, e se ela me autorizar, eu vou lá fazer e convido todos os vereadores. O mais, aproveitar o Alfredinho que está aqui, um amigo nosso, um secretário que a gente acha até que está trabalhando muito mesmo, a pasta dele, ele tem feito várias coisas, a gente não está sempre falando isso, todos os vereadores aqui, e pedir, Alfredinho, igual a gente conversou no começo do ano, vamos dar uma atenção um pouquinho maior. O pessoal de Providência está reclamando bastante, a gente sabe que está tendo muita chuva, que é difícil, mas vamos tentar esse ano, se Deus quiser, através da sua pasta, que você está trabalhando, você é um dos secretários que mais trabalha, vamos tentar jogar um saibro nessa estrada de Providência, dar uma melhorada. Eu sei que é difícil, a estrada é muito longa, mas é igual acabamos de falar agora, com força de vontade, se a gente se unir, eu acho que a gente consegue. Outra reivindicação que eu quero fazer, no Pedro Brito, o senhor que convive muito com o prefeito, o Pedro Brito, está uns buracos lá, eu sei que está sendo feita uma massa asfáltica, então na subida do Pedro Brito tem buraco lá que está enorme, então eles estão tampando com terra, mas chove, a terra sai, então se você puder levar essa reivindicação ao prefeito também, ou se o prefeito estiver agora vendo a nossa reunião, fazer o favor, se puder ajudar. E outra coisa que muitos aqui talvez nem concordem comigo, que eu já conversei sobre isso, até com alguns, eles falam que é uma festa particular. Mas eu tenho um pensamento e eu gosto de me expor, mesmo eu talvez estando errado ou não, alguém não concordando, eu gosto de mostrar para a população o que eu penso. Eu acho que se eu fosse, eu sei que está muito longe disso acontecer, eu não sei nem se vai acontecer, mas se eu fosse o prefeito hoje, esse show que está acontecendo em Leopoldina, um show igual, você traz aí um Sorriso Maroto, você traz cantores que cobram um absurdo para vir fazer um show aqui. Eu não sou a favor de liberar o vará de mês em mês, de 2 meses, de 3 meses, para poder ter um show desse, não. Apesar de ser uma festa particular. Mas uma festa particular, mas que leva o dinheiro todinho embora da população. O cara vem aqui, toca para 200, 300, 400 mil. Na outra semana, na mesma semana,
Você pode olhar, se o show é domingo agora, vai na segunda-feira nas mercearias, nos mercados, na farmácia, ou durante os 15 dias para frente e vê as lojas, como é que está tudo vazia. Por quê? O cara vai para lá, paga 100, 150 reais no ingresso, depois ele vai e bebe, ele paga para a namorada, e aquilo vai, e faz mais coisas que tem que fazer, e quando vê, ele chega no outro dia duro. Ou o pai de família também, que tem 2, 3 filhos, o filho quer ver um cantor famoso, vai lá e paga 150, 3 filhos, 450. Depois ele não consegue nem pagar o aluguel, se bobear, não comprar uma carne para dentro de casa. Então pedir, eu sei que é uma festa particular, mas que colocasse 2, 3 shows desses no ano. Não deixar, porque de 2 meses, 3 meses, está tendo um show desse. E está levando o dinheiro embora. E os comerciantes estão reclamando. Então é só isso hoje que eu tenho para falar. Eu agradeço a todos. Muito obrigado. Pergunto se há outro orador inscrito. Doutor José Ferraz Rodrigues. Com a palavra o novo vereador, doutor José Ferraz. Senhor presidente, novos vereadores, senhora vereadora, pessoas do público, internautas, realmente fala-se muito na rádio, para a rua fora, a respeito da saúde, PSF. Fala mais perto. Aqui está o relatório. Comissão de Saúde e Assistência Social, visita aos PSFs da Unidade de Saúde. Membros, vereador Hélio Batista Braga de Castro, Carlos Antônio Rocha Paturi e Edivaldo Franquito. As mesmas anormalidades desse relatório, são as mesmas anormalidades dos atuais relatórios, que nós já fizemos uma quando o falecido Rosalvo participou, e outra no final do ano, quando Rogério Campos Machado participou. E as alterações aqui, PSF do Alto da Ventania, da Farmácia da Praça da Bandeira, PSF do bairro São Cristóvão, PSF dos Pirineus, dos distritos, se chover não tem. Quando eu falo a incapacidade administrativa do seu prefeito, não é criticando ele não, é pelo resultado. Eu sempre digo aqui, você mais uma vez repetitivo, porque até um dia falaram, doutor Ferraz já leu 3 vezes sobre o Centro Social Urbano, mas deixa para depois um pouco. É a parte de tomar atitude financeira do seu prefeito. Como é que ele quer pagar 10.500 para um funcionário PSF por 8 horas por dia, 40 semanais, e ao mesmo tempo pagar 2.000 para o médico concursado, 20 horas semanais, que não cumpre horário nem outro. E o do SISU, 3.200 por 6 horas semanais. Médico de Cataguases, competente, muito bom, mas Leopoldina tem também quem pudesse fazer isso, mandando dinheiro para Cataguases, de 6 horas. E para fazer o engate em termos de Cataguases, quando os médicos do SISU, quando abriram a inscrição para os médicos participarem do SISU, Leopoldina não ficou sabendo não, só ficou sabendo numa quarta-feira, através da doutora Clarice, que vencia na quinta-feira o prazo de se inscrever, e uma quantidade de documentos exigidos. É só ver quem entrou na época do SISU, médico de Cataguases e médico de Leopoldina. Sem contar a falta de observação do seu prefeito e do secretário de saúde, dos médicos que afastaram por aposentadoria, por dispensa, pela vacância. Dá uma parte, meu vereador. Tem a parte. Ferraz, Doutor Ferraz, só um momento, passa a presidência, vereador Ivan. quando o senhor fala com relação ao tempo para fazer a inscrição e os documentos, o nobre vereador Zé Augusto que levantou uma documentação de uma clínica que assinou o contrato num dia, depois de 2 dias pegaram as certidões. Não deve ser muito normal não, mas tem isso. Por isso o encaminhado da suposta e provavelmente CPI do SISU. Obrigado. CPI deveria ser feito de todos os setores onde estivesse dinheiro. Se o camarada se estiver tranquilo, ele acha bom. São mais vigilantes para ele, vigilantes de graça. Os vereadores de graça não estão ganhando para isso. E muito bem, para exercer as suas funções de legislar, julgar, fiscalizar.
administrar e assessorar as comissões da Câmara. Não comissão financeira, as famosas comissões em dinheiro. As comissões de saúde, educação, transporte, obra pública, educação, pecuária, etc. E citando os médicos que afastaram da rede pública e não foram substituídos, eu cito um vínculo do Márcio Freire, 2 vínculos do Sérgio Freire, um vínculo do Celso Lima, um vínculo meu, um vínculo do Almeida, que ele afastou porque aqui paga mal pra caramba e tinha que fazer opção. Através disso ele acabou afastando do Fundo Rural também. Um vínculo do Marco Antônio. E deve ter alguns outros, sem contar a área odontológica. E com isso, o que acontece? Sobrecarrega o hospital. Quando faz a parte Manchester, vermelho, urgência, emergência, alaranjado, 10 minutos, amarelo, 50 minutos, de espera para ser atendido. Legal. Verde, 2 horas, azul, 4 horas. Tem umas pessoas que são sabidas, chega às 5 horas, vão para lá, porque lá já sabe que já vai ter médico mesmo, demorar 2 horas, pouco falta, e que atendimento é o atestadinho para o serviço. Outros assim também durante o dia. Mas a ficha às 8 horas é azul, sabe que meio-dia, lá para as 11h30 ele volta, está na hora dele. Com isto, sobrecarrega o hospital. Que quando chega uma urgência ou emergência, às vezes tem aquele tempo diminuído da assistência devido a que eles foram inconvenientemente, que deveria ter ido aos PSF, que muitas vezes falam que o médico não está lá, que o médico não foi, que o médico estava na internet, que não tinha ninguém para atender, estava na internet, que não ia atender, que tinha 6 só, eu nunca vi isso, 6 só. Primeiro que PSF não é consulta, é o PSF, de um modo geral, do seu programa, que não fazem do jeito que deveria fazer. E a secretária de saúde parece não estar nem aí, e o coordenador da saúde parece que não está nem aí também. Então, com isso, sobrecarrega e falta, até o Tião fez uma emenda, vou assinar com ele, para contratar um ginecologista, obstetra, porque o Alvim afastou de um vínculo, Marco Antônio afastou de um vínculo, Almeida afastou de um vínculo, que carregava o pré-natal, então praticamente 4. Um veio, mas que criado do SISU, e outro que substituiu o Alvim, porque tinha 4 horários, um deles ele fazia lá no Viva a Vida. Então está faltando uma assistência melhor. Sem contar, às vezes, as falhas que infelizmente tem nos PSF. Eu digo que tem nos PSF, que se não me engano, o seu prefeito no dia 15 de dezembro, às 10 horas, no atual antigo fórum, no Centro Cultural, fez uma reunião com os médicos do PSF, se não me engano. Chegou aos meus ouvidos, eu também, se eu estiver falando mentira, não estou falando nem calúnia, nem injúria, nem difamação, nem nada. Me parece que ele comentou lá que tinha um médico vereador. Tem um médico vereador na nossa cidade visitando os PSF para cobrar horário dos médicos. Ele devia ter vergonha de falar isso. Que quem tem que cobrar horário é ele, que é o gestor que paga. Se ele acha que está acontecendo isso, ele está sendo um mau gestor. Nem deveria falar. Aí não sabia o nome, perguntou lá, falou, tranquilo. Eu senti até que esse médico virou um modo de tratar para mim, ficou diferente, cara fechado. Cara fechado dá infarto, rapaz. A pessoa tem que ser alegre, ter Cristo no coração, trabalhar com prazer, com alegria, dar alegria para os outros, ficar alegre, tomar na cara, não dá parte? Desculpar, pedir perdão e tocar o barco. Tem a parte. Pequeno. Rápido. E não, vai ser rapidinho. Só para falar, nessas comissões, nessa comissão, quando você vai num postinho, eu vou junto com o senhor. E eu quero dizer que o senhor nunca tocou nesse assunto, não, mas que eu sim, toda vez que eu for agora, isso é para ajudar o prefeito, que eu acho que isso ajuda, e ajuda a população. Eu vou pegar e vou olhar, sim, os horários do médico. Se eles ganham muito bem para poder, tem que cumprir o horário, sim. Isso está ajudando tanto o prefeito quanto a população. O senhor pode até não fazer isso, mas eu vou fazer a partir da próxima visita para ajudar a administração e ajudar a população. Eles ganham R$10.000 por mês para trabalhar 8 horas, eles têm que trabalhar 8 horas. Muito obrigado. Dando continuidade, eu quero até parabenizar o nobre colega, campeão do social,
Elvésio pela sua preocupação com o centro social urbano. Não estou fazendo crítica a nenhum vereador, estou parabenizando o vereador. Eu vou fazer crítica à dupla, prefeito doutor Zé Roberto e deputado federal Marcos Vinícius Pestana. Sobre o centro social urbano, não. Eu não vou ler, porque se eu for ler vai ser a quarta vez. Eu só lembrei, centro social urbano. Centro social urbano era para estar feito, porque quando o doutor Zé Roberto assumiu a prefeitura dia 1º de janeiro de 2013, quem mandava no estado era o PSDB, era a Anastasia. Quem mandava mais ainda era o Aécio. E quem mandava mais ainda era Fernando Henrique Cardoso. E quem mandava mais ainda era o Pestana, que era o chefe do PSDB e podia ter resolvido. Ficou preso em R$300 mil entre a parte de engenharia do estado e do município para fazer um acabamento do centro social urbano, que do governo Benes passaram aqui tudo cercado e mantido. Faltava esse dinheiro para poder fazer com que ali tivesse a polícia militar e todos os componentes da polícia militar. Não foi feito, não mexeu um sequer centímetro de obra no governo Zé Roberto e Pestana. Poderia ter feito. Secretário, dê mais 2 minutos, doutor Ferraz, para as considerações finais. Minhas considerações finais será sequencial. Marcos Pestana, ficar correndo atrás de voto em Leopoldina, ele deveria ter arrumado o centro social urbano, era 300 mil na época, ou então pouco. Agora fala lá de Santinho, que abriria a mão das emendas em troca da obra federal. E não tem nada a abrir obra de emenda em troca de obra federal, não sabia que ia sair mesmo. Agora, se ele quisesse, é muito fácil. Ele tem a emenda dele, ele abre a emenda, por exemplo, 50% para o Hospital de Leopoldina, que está precisando de dinheiro, atende a 15 cidades vizinhas, atende com prejuízo mensal, além de prejuízo mensal administrativo. Eu não tenho permissão para falar, mas se eu falando errado, amanhã puxa a minha orelha. De mais de R$100 mil por mês e mais o juro que paga. E por que o deputado federal Pestana e o nosso prefeito médico, doutor Zé Roberto, o mesmo médico, doutor Zé Roberto, prefeito, que permite que os profissionais da reclamação do Zé Augusto aí, trabalhasse naquelas condições imundas para poder pegar doença, infecção contagiosa, entendeu? Como médico, ele não está preocupando com isso, ele está preocupando só com a Ultraléu. Devia preocupar com a medicina leopoldina, com a Ultraléu também. E nisso ele é até bom, porque tem até um convênio. Me parece que o Pestana até favoreceu aquela clínica, né, do Detran, que não tem que correr atrás de paciente não, e um lá, um para cá, igual o Valso, um paciente para lá, um para cá, é um paciente para lá, um para cá, é um para uma clínica para lá, para cá, então ele está tranquilo, no mínimo 150 a 200 pessoas por mês, e aqui não é de graça não, é muito bem pago. Então preocupasse com a saúde de Leopoldina, podia ter preocupado com o centro social urbano, com isso estaria poupando o nobre vereador Elvésio com aquilo lá, e deveria ter feito também, além do centro social urbano, e mais o Corumim, e outras coisas mais, não fez. Vai esperar esse ano, tem eleição em outubro. E dizer que a maior dívida de Leopoldina foi feita pelo prefeito Zé Roberto. A maior dívida da história do mundo de Leopoldina. A dívida Ínigs, a apropriação indevida, no valor indevido. Senão vai falar que foi a Marco 20, está dando desculpa de Marco 20 e deu prejuízo. É só apurar. Tem os responsáveis que vêm aqui justificar. Então, meus senhores, leopoldinenses, é bom abrir o olho mesmo. Porque outubro, o nome cantado em prosa e verso aqui em Leopoldina vai ser Marcos Pestana. Por enquanto não fez nada para Leopoldina não. Essa obra do parque não é obra que começou o governo de Zé Roberto não. Governos anteriores, não sair da noite para o dia. Governos anteriores, que ele é trabalhador, o prefeito é trabalhador, ele é trabalhador, não nega que é trabalhador. Agora está com a preocupação desgramada para trabalhar os votos para o Pestana. Mas o povo de Leopoldina é inteligente, muito inteligente. Um deputado que, junto com o médico, que em 5 anos, nem um tostão para o hospital, nem um tostão por enquanto, ele sabe que o hospital está precisando lá da máquina de hemodiálise, custa 50 a 60 reais cada um, todos os hemodializados de Além Paraíba estão vindo para Leopoldina, a salvação do hospital hoje é a hemodiálise, o hospital teve que gastar um dinheiro indevidamente ali para fazer mais uma área para umas 6 máquinas, para cobrir mais 6, atender mais uns 6 pacientes, e está pensando no hospital criar um 4º turno, o turno da madrugada. Doutor Ferraz, seu tempo já expirou. Então, muito obrigado, até amanhã, se Deus quiser, dá continuidade. Secretário, existe outro orador? Vereadora Kelvin Raquel. Uma palavra, vereadora Kelvin Raquel.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que estão conosco, internautas que hoje têm a possibilidade de nos acompanhar através das redes sociais. Eu quero aqui primeiro cumprimentar os vereadores nessa primeira reunião, né, desse novo período legislativo e desejar a todos que nós tenhamos aí um período de decisões tomadas aqui nessa casa com vista sempre a beneficiar a população, decisões coerentes e que tenha de fato a população como foco maior, porque se aqui estamos é por causa da população e toda ação, toda votação, tudo aquilo que for feito aqui, o foco precisa ser aqueles que nos colocaram aqui. Eu quero, senhor presidente, usar essa fala, primeiro para agradecer aqui ao deputado federal Marcelo Aro, que é do meu partido, inclusive tomou posse agora há poucos dias como presidente nacional do PHS, porque nos últimos dias do mês de dezembro, ele conseguiu alocar ainda algumas emendas aqui para a cidade, uma delas no valor de R$ 94 mil para o polo Agostinho Pestana, e eu fiquei muito feliz por essa emenda, uma delas ter ido para o polo Agostinho Pestana, né, já foi cadastrado, só esperando vir o recurso, primeiro porque a gente está dando a nossa contribuição enquanto vereador, enquanto agente político, no sentido de ajudar nesse período de crise que nós estamos vivendo, a contribuir para que as pessoas tenham um bom atendimento. E segundo, porque o polo Agostinho Pestana tem alguns atendimentos para mulher. Então, fico muito feliz em poder contribuir. Por exemplo, o polo hoje conta com um banco de leite. E nós que já amamentamos, mulheres, sabemos a importância da amamentação. E não só a amamentação, mas ali também é possível que a mulher seja orientada no período de pré-natal a lidar com a sua mama e com as questões da amamentação. Além de que a mulher que está fazendo o pré-natal, ela tem ali o acesso ao ginecologista, ao nutricionista, a uma psicóloga, a um dentista, encaminhamento para outros locais de atendimento à mulher. Então, fico muito feliz em poder, de alguma forma, contribuir para que a população seja atendida através dessa emenda que foi direcionada ali para o polo Agostinho Pestana. Parabenizar também as pessoas que trabalham ali no polo. O polo tem sido uma referência. Não sei se as pessoas que estão nos assistindo aqui já tiveram a oportunidade de visitar aquele espaço, a quantidade de atendimento que nós temos ali e, acima de tudo, um local que você entra e vê que foi feito realmente, né, com esmero, né, no cuidado. E quem tem os atendimentos ali também, aos idosos, o grupo de apoio que ele tem. Então, eu quero parabenizar todos os funcionários e ao Executivo por esse programa ali. Eu quero também dizer que uma segunda emenda que ele conseguiu fazer no último dia do mês, ainda possível para fazer emenda, direcionando para Leopoldina, foi para a aquisição de um castra móvel. Leopoldina conta hoje com um problema, que é um problema que todos nós podemos ver, não precisa nem ser vereador para constatar, que é a questão de muitos animais no meio da rua, na rodoviária, em outros espaços. E lembrando aqui, senhor presidente, eu quero até parabenizar a AVAC, que é uma instituição extremamente séria e dedicada, e a gente percebe o amor que eles têm ali com relação aos animais, mas que enfrenta esse problema. Porque, às vezes, a instituição faz o trabalho de cuidado, mas se não houver uma castração sistemática, o trabalho é quase que jogado fora, porque não há um controle desses animais. Então, eu creio que com a vinda do castramóvel, isso vai ajudar e muito, não só a AVAC, como também o canil municipal, que passa com dificuldade, por dificuldades também. Então, eu fico feliz em poder dar aqui essa notícia e, possivelmente, amanhã, na reunião de terça-feira, eu pedi ao deputado que enviasse um ofício para ser lido aqui na Câmara, mas já foi, de alguma forma, feito tudo aquilo que o município precisava fazer para que as emendas viessem. Então, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer o deputado e agradecer também a oportunidade, agradecer a Deus, acima de tudo, a oportunidade que eu tenho de poder, de alguma forma, contribuir para a população, que é o que me interessa, de fato, aqui. E também dizer que, como integrante da Comissão de Educação, nós temos realizado um trabalho de visita às escolas e nós agora estamos voltando, né, para esse período legislativo. Nós vamos continuar, juntamente com os vereadores Valdilúcio e o vereador Valdair, visitando as escolas, inclusive as escolas dos distritos, para que a gente possa, no final, talvez, de março ou de abril, chamar a população aqui para uma grande conversa, uma audiência pública, para discutir a questão da educação. E eu digo isso com muita tranquilidade, no sentido de
falar da importância da educação, porque não apenas de fala, mas tenho de fato tentado aqui, como integrante da comissão, fazer o meu papel de que é de fato descobrir qual que é a situação da educação, num sentido mais específico e mais visitando em loco mesmo, para depois poder discutir aqui. Nós tivemos, eu e o vereador Valdair, parece que foi na segunda quinzena do mês passado, fomos à secretária de Educação, algumas demandas que nós fizemos para ela, inclusive ela deu notícia boa ali, né, Valdair, de que vai ser atendido. Então, eu acho que com isso a gente consegue contribuir, não apenas para aprontar o problema, mas, acima de tudo, para buscar uma solução para eles, porque é isso de fato que importa, que a população tenha o seu atendimento e que os problemas que existirem a gente possa conjuntamente buscar solução para eles. Eu quero também, senhor presidente, aproveitar esse momento da minha fala para parabenizar aqui o Executivo, na pessoa do prefeito, por ter enviado a esta casa o projeto de lei que regulamenta a questão das escolas e, acima de tudo, parabenizar os vereadores, todos eles que em tempo recorde votaram esse projeto, em respeito, inclusive, às instituições que utilizam a escola. E os vereadores estão aqui presentes, e a população que assistiu também um discurso meu há alguns dias feito aqui, quando a gente ainda estava no período anterior legislativo, de que eu entendo que essas instituições, sejam elas religiosas ou não, elas são extremamente importantes no processo de educação. E essas instituições precisam estar na escola. Quem não pode estar na escola é bandido, quem não pode estar na escola é aliciador de menor, quem não pode estar na escola é quem quer utilizá-la para disseminar a droga. Mas as instituições sociais, religiosas, elas precisam mesmo ocupar esses espaços. Então, eu quero aqui parabenizar o prefeito por ter enviado o projeto de lei, porque há algum tempo as escolas não estavam sendo utilizadas, mas agora, graças a Deus, resolvido o problema. Então, eu quero parabenizar os vereadores que votaram, parabenizar as instituições que estão aqui representadas. Nós precisamos disso mesmo, acho que a população precisa, de alguma forma, buscar uma construção política e social e cumprir o seu papel de cidadão para além do voto, mas ocupar os espaços devidos através de conselho, através da organização, e isso nós temos visto, e muito me alegra essa casa poder ter votado isso aqui em tempo recorde. Ainda havia algumas coisas que estavam um pouco pendentes aqui, mas houve uma conversão de todo mundo para o tema, e é isso que é bom da política, é isso que é bonito da política, quando a gente consegue unir todo mundo para o bem da população. E esse vai ser sempre o meu discurso aqui nesse sentido, porque se nós não estamos aqui para o foco da população, fica incoerente o nosso assento aqui nessa casa. Então, parabenizo mais uma vez os vereadores. Quero parabenizar aqui de público o doutor Emanuel, que fez algumas alterações no projeto, e o Executivo acatou essas alterações no sentido mesmo de uma boa técnica legislativa, e eu gosto de vê-lo falar isso, porque, apesar da gente passar, nós vamos passar, um dia todos nós que temos assento aqui não teremos mais, e graças a Deus por isso, porque a renovação é boa, né? Ainda mais para uma democracia como a nossa, mas o papel do doutor Emanuel, né, ao olhar aquilo que estava... que podia ser ajustado, e foi aceito pelo Executivo, e o projeto voltou, e logo que voltou, foi analisado e votado. Então, eu quero parabenizar o doutor Emanuel aqui de público por esse cuidado que teve com o projeto, e graças a Deus deu certo também. E não poderia deixar de falar, nos últimos minutos que tem, senhor presidente, da questão do saneamento básico. Nós não podemos esquecer que a cidade de Leopoldina vive, agora nesse período, algo que vai entrar para a história, né? O saneamento básico é algo extremamente importante para um município. E a aquisição de quase 14 milhões de reais para investimento em saneamento é, de fato, um fato que precisa ser aplaudido, né? Que precisa ser comemorado, né? Quando eu recebi o convite, eu justifiquei, não podendo estar lá, mas disse que gostaria de celebrar. Eu entendi até como celebração, porque o investimento em saneamento significa que é economia para a saúde. Então, eu quero aqui celebrar esse momento, parabenizar o Executivo e a todos que, de uma forma ou de outra, contribuíram para esse momento. Eu acho que a política, a gente precisa deixar um pouco as vaidades de lado e reconhecer que quando a gente se une, quando a gente converge, a tendência é que a situação melhore. Então, eu quero parabenizar o Executivo que hoje está aqui, exercendo a sua função, por tudo que fez para conseguir, e se houveram outras pessoas que contribuíram, parabéns para elas também. E eu quero, então, dizer que o saneamento básico vai ainda beneficiar bairros como São Cristóvão, Bela Vista, Nova Leopoldina, Cidade Alta, bairro São Sebastião, Jardim Bela Vista, o Imperador,
o Tomé Nogueira, o Verônio Rezende, as Três Cruzes, do nosso querido vereador Tião, que tem feito um papel brilhante aqui, né, no nosso município e nessa casa, Fortaleza. Então, esses bairros serão beneficiados e queira Deus... Secretário, dê mais 2 minutos, vereadora. Obrigado, presidente. Já vou terminar. Que outros recursos sejam alocados para saneamento básico em toda a cidade, onde ainda precisa, porque isso é o básico do básico, já diz, né? Básico mesmo, né? Então, que toda a população possa ser beneficiada, e eu creio que com a disposição que nós temos hoje, essa Câmara e o Executivo, com certeza, coisas muito maiores virão para o nosso município. Quero parabenizar o vereador Rogério por ter citado a questão de buscar emenda com os deputados. Eu ouvi isso aqui do vereador Rodrigo Pimentel, numa das primeiras reuniões que entrei aqui na Câmara. E eu gosto sempre de estar atenta ao que o outro fala, justamente porque a gente não sabe tudo, a gente está sempre aprendendo. E eu lembro que ele disse aqui, né, que bom seria que cada vereador corresse atrás de emendas. E eu peguei aquilo para mim e corri atrás, e graças a Deus a gente conseguiu bastante emenda, e enquanto eu estiver nessa casa, a luta vai ser por isso. Então, quero parabenizá-lo e dizer que nós precisamos cobrar, sim. Eu mesma fui uma vereadora que fiz para o Misael Varela. Não tem nada contra ele, muito pelo contrário, estive lá na Câmara dos Deputados, eu acho que ele me deu mais atenção do que o meu deputado mesmo, uma educação em pessoa. Mas eu encaminhei, junto com outros vereadores aqui, um pedido para ele, porque ele teve aqui quase 11 mil votos. Um cara que foi majoritário, né? Numa cidade, ele precisa corresponder. A gente sabe que a fundação é excelente, e é mesmo, mas ele precisa também direcionar alguma coisa para cá. Né? O meu deputado mesmo, que teve aqui 40 votos, já deu quase 800 mil para a cidade. Segunda parte, vereador, rápido. Sim, dentro dos meus minutos. Tá. Queria pedir também aos vereadores aqui, os 15, vamos unir amanhã, vamos procurar o prefeito e mandar o projeto do condomínio das Três Cruzes, condomínio fechado. Concordo, a gente vereador. fala tanto em projeto, 14 milhões, ótimo, parabéns para o seu prefeito, mas esse investimento também é 20 milhões. Vamos unir nós todos, vamos todos ligar para ele amanhã e vamos conversar, quem quiser ligar, e vamos pedir ele para que mande esse projeto amanhã. O que depender dessa vereadora, pode contar. Eu acho que a política precisa alcançar um nível, tanto municipal como estadual, como no próprio governo, que vá além de questões particulares. Nós precisamos unir realmente as nossas forças, parece uma coisa de ilusão, mas eu creio nisso, por isso estou aqui, que quando a gente se une, a tendência das coisas é melhorar. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado à parte, vereador. Existe outro orador? Não, Mauro. Volta à presidência, pastor Daci. Senhores vereadores, senhora vereadora, é assim que nós terminarmos aqui a reunião, gostaria de falar com os senhores, senhora, 2 minutos no plenarinho ali, é coisa rápida, não vou tomar o tempo, mas eu gostaria que fosse bem rápido. Assim que a gente sair dali, 2 minutinhos só. Solicito que proceda a leitura da ordem do dia para a próxima reunião. Não há. Solicito que proceda a chamada final dos senhores vereadores. Todos presentes, senhor presidente. Quero agradecer a presença de todos, nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos desta reunião, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 6 de fevereiro de 2018, às 18h15. Boa noite a todos.